Salve, salve aí quem é da terra e proximidade. É nóis, tamo junto. Começando mais um episódio de Jujutsu Kaisen, o último episódio da primeira temporada. E o episódio começa com o Ezo mostrando que possui cintura fina. E já que ele é o primeiro a aparecer, fiquei na curiosidade. Após anos para perceber o detalhe da vespa nas costas do Ezo, fiquei curioso para saber se as asas de sangue também são retiradas das veias das asas de uma vespa. Imagino que sim, né? Mas bem, Ezo cria asas de sangue, mas ele não sabe voar. No lugar disso, ele usa as asas como tentáculos, ou melhor dizendo, como raízes ou braços extras. Ele consegue se equilibrar com essas raízes e o principal, consegue lançar golpes à distância. Contra isso, a dupla não tem como se defender. Então, Itadori e Nobara correm. Mas, infelizmente, a Nobara não é do tipo que treina o corpo e acaba caindo de boca no chão. O que já achei incrível. Ela não perdeu um dente nisso. Bem, depois que a Nobara caiu, o Itadori jogou a Nobara no ombro e ligou uma pilha no rabo. O pivete acelerou o passo para fugir do alcance do Ezo. Isso porque, infelizmente, Ezo não consegue se mover enquanto usa o Rei das Asas. Que fique claro, essa informação é criação minha. Bom, Itadori escapa retornando para a ponte. Infelizmente, quando eles se movem assim bem rápido, a capacidade de sentir a presença dos outros fica fraca, ou o Ketizo escondeu sua energia. Enfim, o importante é que o Ketizo surgiu como um ninja e cuspiu um rio de sangue corrosivo na Nobara e Itadori. Uma parte muito boa dessa cena é o Itadori não conseguir empurrar a Nobara para fora do alcance do sangue. Ele tem força para abrir um buraco numa parede, mas empurrar já é difícil para ele. Dito isso, o efeito corrosivo do sangue entra em ação, ao mesmo tempo que o Ezo se teleporta para a ponte. Ele já chega falando que o sangue não vai matar eles. Nem o sangue dele e muito menos o do irmão. Para isso acontecer a dupla teria que tomar banho. Porém, ele lança a braba. Fazendo o dedinho de elegância ao beber chá, Ezo ativa o feitiço Decadência. Assim que o feitiço é ativado, o sangue que atingiu a dupla se mexe e forma rosas, várias rosas de sangue. Na hora, confesso que fiquei confuso. Lembrava dessa cena, mas não lembrava da explicação dela. Porque quem joga o sangue é o Ketizo, mas quem ativa o feitiço é o Ezo. Mas o Ezo explica que o feitiço poderia ser ativado por qualquer um dos irmãos dele. Imagino que isso seja uma condição do feitiço. Quem jogou o sangue não pode ativar, ou seja, só o Ezo ou o Choso poderiam ativar o feitiço Decadência. Bom, feitiço ativado, o Ezo faz questão de explicar para acelerar o efeito do feitiço, mas a explicação acaba sendo um tiro no pé. Já que ele revela que o feitiço funciona como um veneno. Um pouco mais agressivo, já que não afeta uma região em específico, o veneno força a decomposição do corpo inteiro, ainda assim, não deixa de ser um veneno. Mas antes, e acreditando que já tinha ganhado, Ezo aproveita para reviver memórias. Então a narradora entra e conta a história de uma moça que nasceu na Era Meiji. Essa moça sem nome e rosto, nasceu com uma condição especial. Ela nasceu com a capacidade de gestar filhos de espíritos. E fica a dúvida, como essa moça descobriu essa habilidade. E digo mais, o espírito engravidou a garota e meteu o pé, foda, né? Bem, naturalmente, ela foi perseguida e por isso fugiu para um templo administrado por feiticeiros. Foi aí que a moça conheceu o inferno. Ela foi abusada pelo Noritoshi Kamo, um xamã reconhecido como o mais maligno dos xamãs. O que diz muito sobre a família Kamo, já que o futuro novo sucessor possui o mesmo nome, mas enfim. Esse Noritoshi engravidou a moça 9 vezes e a fez abortar os 9 fetos. Dos 9, só os 3 primeiros foram reconhecidos como nível especial e selados. O que aconteceu com a moça ou como os experimentos foi feito, tudo isso foi abafado e me arrisco a dizer que foi esquecido. Esses eventos aconteceram há muito tempo, foram longos 150 anos. Durante todo esse tempo de selamento, os irmãos se mantiveram conscientes e conectados por um vínculo especial. Nenhum deles carrega ódio pelo ser humano, xamã ou não xamã. Na verdade, o único motivo de estarem trabalhando com os espíritos é porque o irmão mais velho decidiu isso. E ele decidiu porque o mundo que os espíritos querem criar, será um lugar mais agradável para os seus irmãos. Não dá para dizer se foi certo ou errado. Enfim, além disso, os irmãos são muito unidos e vivem um pelo outro. Ezo vive por Ketizo, Ketizo vive por Choso e Choso vive por Ezo. Dito isso, após aprendermos tudo isso, voltamos para a ponte com o Ezo provocando a dupla. Bem no estilo, comemorou cedo demais. Já que na cena seguinte, a Nobara saca um prego, um que ela nunca usou na vida e na loucura, enfiou no próprio pulso. Ignorando a loucura que é você se flagelar assim, sem hesitação. Ela me resolveu mostrar que é inteligente e me enfia um prego no pulso. Isso é a autora dando dicas de seu plano maligno.
Dito isso, aprendemos um pouco mais sobre o feitiço de ressonância e as suas 3 condições: o boneco, uma parte do corpo do alvo e o prego. A parte do corpo serve para criar uma ligação do corpo original ao boneco e assim, o prego ser transmitido até o alvo. Nobara substitui o boneco e usa o sangue do Quetizo para se ligar à dupla. O que foi uma feliz coincidência para ela não sabia que os espíritos possuíam uma ligação pelo sangue. O seu plano era se conectar ao Ezo, já que foi ele que ativou o feitiço, mas como estava na promoção, ela levou 2 pelo preço de 1. Mas, ela nunca vai confessar que vinculou os 2 irmãos com a ressonância por sorte. Além disso, o Ezo não entende como o feitiço da Nobara funciona e isso vai se voltar contra ele. No momento, ele acredita que o feitiço dela possui o poder de retornar o que foi jogado nela. E apesar de ser algo chato, não tem problema. É só esperar uns minutos que o feitiço vai destruir ela. Fora que está tudo seguro, o Ezo tem a vantagem ao seu lado. Mas do nada, Ezo percebe que o Itadori está pronto para atacar o Quetizo, o que para ele não faz sentido, já que a dor de ter o corpo se decompondo deveria enfraquecer o alvo ao ponto dele ser incapaz de se mexer. No meio da sua confusão, o Itadori simplesmente desceu o sarrafo no Quetizo que apanhou como se fosse um trabalhador assalariado protestando por um aumento de salário. Vendo o irmão apanhando fez o Ezo se mover. Ele correu para ajudar o irmão, e ficou assustado quando o Itadori e a Nobara trocaram de lugar. Mas ele não ficou surpreso sozinho, eu também fiquei, tá? Isso não faz muito sentido. A Nobara não deveria ser capaz de se mover, a não ser que alguém diga que a Nobara tem uma tolerância maior à dor. Porque mulheres têm uma tolerância maior à dor e tudo mais. Não é perfeito, mas é aceitável. E para deixar claro, Itadori é imune a veneno. Dito isso, Ezo tem um problema na mão. Retirar ou não retirar o feitiço. Manter o feitiço ativo o impede de usar outros feitiços, no caso, ele só tem 2, Decadência e o Rei das Asas. O sangue dele é naturalmente venenoso. Assim sendo, manter o feitiço ativo também impede que o Quetizo se mova livremente. Mas também, manter ativo é garantia que a Nobara não vai viver. Ezo coloca tudo numa balança e toma sua decisão. Ele vai manter o feitiço ativo, até que o Quetizo chama por ele. O espírito estava claramente sofrendo, não por causa do feitiço dele ou a ressonância, ele estava sofrendo pela surra que tomou do Itadori. Mas na hora, Ezo só pensou em aliviar o sofrimento do irmão e essa decisão foi a pior que poderia ter. O Itadori, sinceramente, está com o feitiço ativo ou não, não faz diferença. O mesmo já não pode ser dito sobre a Nobara. O Ezo ainda pensou em usar isso contra a dupla, ele acreditou que eles não perceberam que o feitiço foi desativado. Então usou o Rei das Asas para tentar esmagar o Itadori mais rápido e assim ajudar o irmão. Momento em que temos a lendária cena do Itadori surfando uma parede na vertical. Uma loucura completa, é tanta loucura que o Ezo esquece de atacar e fica parado. Quando Ezo se vira para ver como o irmão estava indo, o Itadori surfou para cima e caiu bem atrás do espírito. Ezo cancelou o seu próprio feitiço. Confesso que não pensei muito sobre, mas mesmo que pensasse, não existe algo que explique isso. E bom, ao mesmo tempo que o Itadori arma e ataca o Ezo, a Nobara alcança e arma um ataque contra o Quetizo. A dupla ataca ao mesmo tempo, usando o flash negro. O que vale comentar, na primeira vez que assisti isso, não me liguei que os dois usaram o flash negro. Na época, achei que era só efeito. O Itadori acabou de deslizar em uma parede na vertical como se tivesse de skate numa ladeira. De um efeito nada a ver de deslizar numa parede, pra meter bolinhas pretas é 2 palitos. Mas enfim, essa foi a primeira e única vez que a Nobara usou o flash negro. Infelizmente, ela não é a protagonista. E dito isso, os golpes foram muito efetivos. O Quetizo ficou com um buraco no corpo, já o Ezo deu a entender que o braço foi explodido. Ezo ficou em choque, eles estavam vencendo e do nada o jogo virou e o seu irmão está morto. Mas as coisas pioram. Quetizo se levanta para um ataque desesperado na Nobara, mas infelizmente, o prego ainda estava preso em seu corpo. Então, a Nobara usa o grampo de cabelo e explode o prego e assim explode a cabeça do Quetizo. Inclusive, não cair uma única gota de sangue nela é tão absurdo quanto o Itadori surfar na parede. Bom, agora sim, Quetizo está morto. Ezo fica destruído. Ele estava ali, e não pode fazer nada além de assistir. Quando Ezo chora por seu irmão, Nobara percebe que o espírito não está sumindo. Enquanto ela pensa no que isso significa, do nada surge um pequeno caminhão que o Ezo usa para fugir. Mas ele não consegue ir longe já que o Itadori encarna um cachorro caramelo e corre atrás do caminhão. Nessa situação, o Ezo começa a fazer planos. Além de mostrar que possui energia positiva ao regenerar o braço. Mas isso é só um detalhe menor. Bem, o plano do Ezo é recuperar o braço e contra-atacar. Se antes ele não tinha ódio, agora ele está transbordando. Mas, 2 curvas para trás, a Nobara encontrou o seu braço. E bem, nesse momento me lembrei como o feitiço de ressonância funciona. Pensei muito sobre essa cena, e me lembrei que a Nobara mesmo diz, para o feitiço de ressonância, o sangue não possui muito valor. É por isso que ela não consegue fazer pregos saírem de dentro dos corpos dos irmãos. Dito isso, Nobara usa ressonância.
O impacto do feitiço joga o Ezo para fora do caminhão. Convenientemente, ele solta o refém que tinha feito e cai, a bem dizer, de peito aberto no punho do Itadori que acerta outro flash negro no indefeso Ezo. Detalhe que ele pede desculpas. Se desculpas bastassem, assim que o Ezo caiu, o Choso ficou sabendo. Geto então olha no celular e descobriu o que aconteceu, provando que de fato, ele tem um espião em uma das escolas. Depois disso, a dupla Itadori e Nobara vão procurar o Megumi. No caminho, o Itadori demonstra o quão está triste. Sempre que mata seres humanos ele vive uma crise. Por outro lado, a Nobara tem uma filosofia simples e funcional. Na vida, não dá pra salvar todo mundo. E ela está feliz sabendo disso. De qualquer forma, a dupla segue o caminho até o Megumi que estava dormindo. Temos uma sequência bem no estilo shounen de luta, primeiro que o Megumi esperou alguém aparecer para pensar em ligar para alguém. Depois, ele tem a brilhante ideia de entregar o dedo do Sukuna para o Itadori guardar, só para ver o Sukuna abrir uma boca na mão e engolir o dedo. Aí tem uma pausa na loucura. Vamos para o dia seguinte para ver o Satoru falando com Altahine pelo celular, mas ela ainda não descobriu nada sobre o espião. Depois de desligar, ele fez um pix para a Meimei. Um pix de 10 milhões para ela recomendar o Panda Yamaki para uma promoção. Enquanto isso, o Todou fez de graça e recomendou o Itadori, Nobara e Megumi. Imagino que só quem é do primeiro nível pode fazer recomendações, ou então, era só pedir a Miwa e iria economizar uma fortuna. Aí, voltamos pra loucura. Mas enfim, esse foi o episódio 24 da primeira temporada de Jujutsu Kaisen. Intitulado, Cúmplices. Você chegou até aqui. É nóis. Forte abraço e até a próxima.